Olá, seja bem-vindo ao PJE em Foco. Neste vídeo, vamos apresentar a você, usuário, advogado ou advogada, o menu principal do sistema PJE do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Depois de logar no sistema, somos direcionados a um quadro de aviso, este que estamos vendo na tela. Independentemente do quadro de avisos, temos um menu horizontal superior, onde se encontram algumas funções que vamos discriminá-las agora. Clicando em Iniciar, somos direcionados para a tela inicial de acesso rápido, com alguns botões de atalho para as principais funções, como o acervo geral do usuário logado, os agrupadores, processos não protocolados, processos pendentes de manifestação, novo processo e pauta de audiência. Em painéis, temos o acesso ao painel do advogado procurador ou o quadro de avisos. O quadro de avisos é aquela tela a qual estávamos anteriormente, onde constam avisos do tribunal específico aos usuários do sistema PJE. Painel do advogado é o ambiente onde ele encontra exatamente as principais funções, aquelas encontradas quando clicamos na opção Iniciar anteriormente. Dentro do menu Processos, temos a opção de Novo Processo. Esta opção deve ser selecionada para o ajuizamento de um novo processo ou de um recurso que seja interposto direto em uma determinada instância, sem que esse recurso tenha que ser protocolizado na instância anterior, onde o processo esteja em tramitação. Novo processo incidental, determinadas classes processuais, como por exemplo, os embargos à execução, são exemplos típicos de novos processos incidentais. Lembrando, não confundam processo incidental com conexão e simples solicitação de distribuição de um novo processo por dependência. Não protocolado. Ao longo do ajuizamento de uma ação, temos várias etapas a percorrer. Antes de chegar na última e clicar no botão protocolar ou ajuizar, enquanto não clicar naquele botão e não houver a confirmação do ajuizamento de uma ação, todos os atos praticados estarão salvos e poderão ser localizados exatamente neste botão, Processos não protocolado. Em pesquisar, podemos consultar um processo onde ainda não estamos habilitados, desde que, obviamente, não se trate de segredo de justiça. Lembrando, a consulta a processo de terceiro deixa um registro no sistema visível. Então, todo advogado que acessa o sistema poderá identificar que você consultou aquele processo em determinado dia e em determinada hora. Na outra opção, consulta pública, vamos fazer uma consulta pública sem deixar registro da ocorrência desta consulta, mas ela não permite que sejam manuseados os documentos do processo nem as petições. É apenas a visualização da movimentação processual, apenas dizendo conclusão, audiência realizada e coisas desse tipo. Os documentos de acesso público são as atas de audiência e as decisões. Essas são as únicas informações que estarão disponíveis para consulta, mesmo na consulta pública. Em outras ações, temos a opção de peticionamento avulso ou solicitar habilitação. Peticionamento avulso é a opção destinada a quem deseja atravessar uma petição num processo onde não está habilitado ainda. Já tem um advogado habilitado, você deseja peticionar como um terceiro, peticionar em resposta a algum ofício que você recebeu, ou pedir uma certidão naquele processo específico, coisas deste tipo. E solicitar habilitação é a alternativa que deve ser selecionada no momento inicial em que um advogado deseja se vincular ao processo. A parte ainda não tem advogado constituído e no momento em que ela constitui para contestar uma ação, essa deve ser a primeira opção. Vai clicar em solicitar habilitação, juntar a sua procuração aos autos e daí por diante
a vara deverá vinculá-lo ao processo e você encontrará este processo dentro do seu acervo pessoal no painel do advogado. Em atividades, temos a opção assinar documentos pendentes e pauta de perícias. Assinar documentos pendentes são todas aquelas petições que iniciamos a confecção, mas ainda não assinamos. Poderemos assiná-las em lote. Várias petições serem assinadas simultaneamente. Em pauta de perícia, uma consulta ao calendário de todas as perícias designadas em processos aos quais o usuário logado esteja vinculado. Em audiência, consultar pauta antiga ou pauta de audiência. Consultar pauta antiga é uma ferramenta anterior que existia, onde o advogado consulta a pauta de audiência dos processos aos quais ele está vinculado. Já em pauta de audiência, é a consulta à pauta de audiência do órgão julgador, ou seja, eu quero saber quais são as audiências designadas que serão realizadas hoje em determinada vara do trabalho. Eu vou selecionar a pauta de audiência e vou escolher o órgão julgador. Na opção configuração pessoa, temos o advogado para alterar os seus dados cadastrais. Ou seja, no momento do primeiro acesso ao sistema PJE, o advogado declinou alguns dados pessoais. Alguns deles foram consultados, foram obtidos automaticamente pelo sistema junto à Receita Federal e junto ao banco de dados da OAB. Mas houve informações que foram declinadas pelo próprio advogado. E este é o local que ele deve acessar para eventual retificação ou atualização dessas informações. Jus postulante, alteração de dados cadastrais. Se tiver alguém com jus postulante cujos dados precisem ser retificados, assistente de advogado e cadastro de senha. Por fim, PJE Push, minhas assinaturas. É o ambiente onde o advogado deve acessar para cadastrar aqueles processos que ele deseja acompanhar. Ele deseja receber uma notificação por e-mail sempre que houver uma movimentação. Esta opção, lembrando, de acordo com o artigo 5º da Lei 11.419, tem caráter meramente informativo. Então não confie nesta informação para efetivo impulsionamento dos processos. Pode haver uma intimação, uma publicação, sem que você receba este e-mail. E a ausência do e-mail, como caráter meramente informativo, não terá o condão de caracterizar equívoco ou que não teria havido aquele ato processual. Ele pode ter havido, ele é válido. O artigo 5º da Lei 11.419 fala sobre a funcionalidade como sendo meramente informativa. Então, isso não vai caracterizar vício para que seja pleiteada restituição de prazo ou qualquer outra coisa semelhante. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se você gostou, curta, compartilhe e divulgue entre os colegas. PJE em Foco, uma iniciativa da Escola Superior de Advocacia da OAB de Pernambuco.